Olá, oitavo ano, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? A gente estava vendo frações algébricas e na aula de hoje a gente vai aprender como simplificar essas frações algébricas, ok? Então aqui nós temos como conteúdo simplificação de frações e as frações algébricas equivalentes, tá? Temos esses dois tópicos para ver. E eu separei a resolução da página 105 e da página 106 para a gente fixar. Eu explico o conteúdo, a gente resolve essa questão para fixar melhor o conteúdo. E nós temos aqui a atividade direcionada que vai ser mandada para vocês via agenda, tá bom? Vamos lá. Simplificação de frações. Então, primeiro, é como se tivesse dois métodos, digamos assim. Primeiro, utilizando o mesmo processo de simplificação das frações numéricas. Ok? A gente vai escolher o mesmo número para simplificar tanto o numerador como o denominador. Só que a gente tem que prestar atenção aqui no quê? Na parte literal, que é justamente aquelas propriedades de bases iguais que a gente pode estar o quê? Na multiplicação, somando os expoentes e na divisão, subtraindo esses expoentes. Como se trata de fração, a gente vai ter mais o quê? Para simplificar o numerador e o denominador, a divisão. Então, a gente tem que prestar atenção, ok? Aqui, eu tenho 12a ao cubo vezes x ao quadrado, dividido por 15b à quarta potência vezes x à quinta potência. Então, eu vou ter que simplificar essa fração. Primeira coisa que eu vou olhar serão os coeficientes. Eu tenho 12 e eu tenho 15. Então, para me simplificar, eu vou encontrar um número natural, diferente de zero, né? Ou seja, a partir de quê? Diferente de 0 e 1. A partir de 2, 3, 4, 5, e assim por diante, os números naturais, que eu possa simplificar, ó, que seja um divisor comum, tanto do 12 como do 15. Se eu analisar, eu posso dividir eles dois por quem? Ó? Por 3, certo? 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Então, os coeficientes eu já simplifiquei por 3. 12 por 3, 4. 15 por 3, 5. Simplifiquei. 4 sobre 5, dá para simplificar mais ainda? Não, aqui é a forma irredutível, não tem como mais simplificar, ok? O que dava para simplificar aqui já foi feito. 4 sobre 5 termina aqui porque ela está na forma irredutível. Tia, terminei a parte dos coeficientes. Simplifiquei 12, 15 por 3, encontrei 4 sobre 5. O que é que eu vou fazer agora com as partes literais? Vamos lá. Aqui eu tenho a ao cubo. Aqui embaixo, gente, tem algum a elevado ao cubo, a quinta potência? Tem alguma potência com base a aqui, além desse a ao cubo? Aqui embaixo? Existe? Não. Se não existe, eu repito, ó, tá aqui, a ao cubo. Agora eu tenho aqui, ó, x ao quadrado dividido por x à quinta, né? Então, primeira coisa, antes de a gente ver os que tem tanto no numerador como no denominador, a gente analisa logo aqueles que não tem. A ao cubo só tem ele, repito ele aqui em cima. Esse b à quarta, também se a gente analisar, só tem essa potência com a base b. Aqui é x, aqui é x e aqui é a. Só tem ele, eu repito, ó, b à quarta. Repetir. Agora, tia, aqui eu tenho x elevada ao quadrado, dividido por x elevado à quinta. Tem como eu simplificar eles? Sim, eu vou simplificar eles por quem? Por x ao quadrado. Gente, eu pego o menor. Aqui eu tenho x elevado à quinta potência, x elevado a 5. E eu tenho x elevado ao quadrado. Para mim simplificar ele, tem que ser um número que tanto divida o x ao quadrado, como também divida o x à quinta. Então, vai ser o quê? Com o menor expoente. Vou pegar o x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ficar o quê? Igual a 1. Se lembra, quando a gente tem dois números iguais, quando a gente divide ele, não importa quem ele seja. Se são iguais, a divisão, o resultado sempre será igual a quanto? A 1. Então, x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Se eu dividir eles dois, o resultado vai ser igual a quem? A 1. Aqui. E x elevado à quinta dividido por x ao quadrado, repete a base
Como é uma divisão, que eu estou simplificando, subtrai os expoentes. X elevado a 5 menos x elevado a 2. 5 menos 2, 3. Nesse caso aqui, ó, como aqui deu 1, 4a elevado ao cubo vezes 1 é igual a quanto? A 4a. Não precisa colocar ele. Por isso que eu coloquei aqui só 4a, não precisa colocar o 1. Então, a forma simplificada dessa fração algébrica, 4a ao cubo dividido por 5b à quarta potência vezes x ao cubo. Simplifiquei, ok? Tia, e a segunda forma que a gente pode simplificar? Essa segunda forma é muito importante a gente ter propriedade nas fatorações, nos casos de fatoração que a gente viu, ok? Então, qual é o segundo caso? Fatorando o numerador e o denominador e dividindo, ou seja, simplificando os termos comuns. Precisa ser termo comum, o termo tem que ser comum, ou seja, tem que ser igual, o fator tem que ser igual. Então, aqui a gente tem como exemplo, o que o livro deu. A ao quadrado menos b ao quadrado, a diferença dos quadrados. Dividido por a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Se a gente analisar, aqui ó, a gente tem dois tipos de fatoração. A ao quadrado menos b ao quadrado é a diferença dos quadrados. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar a menos b vezes a mais b. Tem lá no nosso capítulozinho de fatoração. Gente, é fórmula. Tem a ao quadrado menos b ao quadrado, imediatamente ele vai ser igual a isso daqui, ó, a menos b vezes a mais b. Então, eu transformei ele, eu fatorei isso daqui. Lembra-te como é que fatora? Quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Quem é a raiz quadrada de a ao quadrado? A. Quem é a raiz quadrada de b ao quadrado? B. Então, o primeiro termo é a, o segundo é b. Como aqui é a diferença dos quadrados, eu monto um negativo e um positivo, tanto faz. Tanto o primeiro está positivo, o segundo negativo, tanto faz a ordem. Aqui nós temos uma multiplicação, ok? Então, o primeiro termo é a, o segundo é b, monta a menos b vezes a mais b. Primeira parte de cima, o numerador eu fatorei. Agora, o segundo caso, ó, eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Isso daqui é um trinômio, se lembra? Um trinômio perfeito. Porque aqui, se a gente multiplicar os valores, a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo, se lembra do trinômio perfeito? Como é que eu faço essa fatoração? Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de a ao quadrado é igual a quanto? A. Raiz quadrada do segundo, que é b ao quadrado, é igual a quanto? B. Que eu cancelo os expoentes com o índice. Raiz quadrada de a ao quadrado, a, que é do primeiro. Agora eu pego a raiz quadrada do terceiro, que é b ao quadrado. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. Como aqui é um trinômio, vai ficar o quê? Elevado à potência 2 ao quadrado. E eu analiso o sinal que está aqui no meio. Aqui não está negativo, então vai ficar, ó, a menos b ao quadrado. Então, primeira parte, eu fatorei. Tia, fiz aqui a forma fatorada tanto do numerador como do denominador. Ficou da seguinte forma. A menos b vezes a mais b, dividido por a menos b ao quadrado. Aqui, ó, eu posso desenvolver ele, para me poder cancelar a maior quantidade de fatores possível para deixá-la mais simplificada. Então, aqui eu repeti, a menos b vezes a mais b. Repeti. Aqui eu posso desenvolver, né? A menos b ao quadrado. Isso aqui não é uma potência? Se eu fosse resolver, ela ficaria como? A menos b vezes a menos b. Se lembra? Agora aqui eu posso cancelar os fatores que são comuns, que tanto está no numerador como está no denominador. Se eu analisar aqui, ó, a menos b, eu posso cancelar com um deles dois, ó, ou com esse ou com esse. Porque eles são o quê? Comuns. Aqui eu tenho um a menos b e aqui eu tenho um a menos b. Cancelam. Um está em cima e o outro não está embaixo. Aqui não é multiplicação. Se eu dividir aqui, eles vai dar o quê? 1. E uma vez esse valor aqui vai dar ele, o que sobrar. Então, cancelam. A menos b, cancelei com a menos b. Aqui em cima no numerador sobrou quem? O a mais b. E aqui embaixo sobrou quem, ó? Esse a menos b.
é o que restou. Então, quem é a forma fatorada de a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado? Quem é a forma fatorada disso daqui? É exatamente a mais b dividido por a menos b. Essa segunda forma, você precisa ter muita propriedade de fatoração, tá certo? Para poder fazer o processo contrário. Vai ter lá a fração para você simplificar. Você tem que perceber, aqui é o quadrado da soma, aqui é o trinômio, aqui vai ser a diferença dos quadrados. Então, você tem que saber qual é cada uma e qual é as propriedades que a gente estudou nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, ok? Que vai facilitar muito nessa fatoração. Na verdade, é primordial você ter esse conhecimento para poder fazer a simplificação dessas frações, tá bom? Vamos lá. Frações algébras equivalentes. São frações que representam a mesma porção da unidade. Para obter uma fração equivalente a uma fração qualquer, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador da fração pelo mesmo diferente de zero, ou seja, frações equivalentes. Aí aqui eu coloquei um exemplo que tem até no livrinho de vocês. Eu tenho 3 sobre 7. Tia, eu quero calcular uma fração equivalente para 3 sétimos. Para mim saber uma fração equivalente, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, aqui ela multiplicou por 2, ó. 3 vezes 2, 6. Então, vou ter que multiplicar o 2 também por quem? Por 2. 2 vezes 2, 7 vezes 2, 14. Tia, agora eu quero saber uma fração equivalente, eu vou multiplicar outra, né? Vou multiplicar agora por 3, ó. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 3, 21. Agora por 4. 4 vezes 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28. Ou seja, o número que ela multiplicou aqui, o numerador, ela tem que multiplicar também o denominador. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. Então, tem que ser o mesmo número para o numerador e para o denominador para mim encontrar essas frações equivalentes. Aqui ela colocou outro exemplo. Ó. Eu tenho 3a sobre 7b, ok? E eu quero encontrar uma fração equivalente. Então, o número que eu escolhi para multiplicar um numerador tem que ser o mesmo número que vai multiplicar o denominador. Então, aqui ela escolheu 2a. 3a vezes 2a, 3 vezes 2, 6. A vezes a ao quadrado. Então, da mesma forma que ela multiplicou por 2a aqui, o denominador também vai ser, ó, 7 vezes 2, 14. A vezes b, AB. Aqui ela já escolheu 3a. Ó. Então, fica 3 vezes 3, 9. A vezes a ao quadrado. E aqui o 7b também vai ser 3a. 7 vezes 3, 21. A vezes b, AB. E assim, gente, sucessivamente. O número que você escolher para encontrar uma fração equivalente, você tem que multiplicar tanto o numerador como o denominador, tá bom? Tia, eu posso fazer assim, ó, eu tenho 2 terços e eu quero encontrar uma fração equivalente. Eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui eu vou multiplicar por 4. Fica 2 vezes 2, 4 e 3 vezes 4, 12. É uma fração equivalente? Não. Porque aqui em cima tu multiplicou por 2 e aqui embaixo por 4. Pode? Não. Se aqui foi por 2, aqui embaixo também tem que ser por 2. Ok? Então, o certo seria 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ok? Tem que ser o mesmo número, tanto para o numerador e denominador. Ok? Aí aqui, gente, eu resolvi pegar a primeira questão da página 105 para a gente resolver, tá bom? E mais outra questão da página, deixa eu ver, 106 também para a gente resolver, para fixar melhor esse conteúdo. Então, a página 105, ele pede para a gente simplificar a primeira questão, as frações que ele está dando, essas frações algébricas. Aqui, gente, eu tenho 15x ao quadrado dividido por vezes y, dividido por 3y. Essa A está bem simples, ó.
15 dividido por 3. Se dá para dividir, você faz logo a divisão, ok? 15 dividido por 3, 5. Então, ficou 5 aqui. Agora, você analisa. Eu tenho x ao quadrado, x ao quadrado. Tem aqui no denominador x ao quadrado? Não tem, para poder simplificar, né? Não tem. Então, eu repito, x ao quadrado. E esse y aqui está elevado a 1 e aqui também está elevado a 1. Então, eles são iguais. Posso cancelar. Então, alternativa A fica 5x ao quadrado. Alternativa B, eu tenho menos 8x ao quadrado, y à quinta, z ao cubo, dividido por 20x ao quadrado, y e z ao quadrado. Então, primeira coisa, 8 não dá para dividir exato por 20. Então, eu posso simplificar. Eu vou simplificar por quem? Aqui, ó, eu vou pegar o menos 8 e o 20. Eu posso simplificar por 4, para ser logo direto. Ó. Simplificar por 4, o 8 e o 20. Menos com mais, menos. 8 dividido por 4, 2. Simplifiquei. 20 dividido por 4, 5. Tenho menos 2 sobre 5. Aqui já é a forma irredutível, certo? Não tem como mais simplificar. A gente para aqui, nos coeficientes. Menos 2 sobre 5. Agora, eu vou simplificar quem? A parte literal. Eu tenho x ao quadrado aqui em cima e eu tenho x ao quadrado aqui embaixo. Eles não são iguais? X ao quadrado dividido por x ao quadrado é igual a quem? A 1. Então, eu posso aqui, na multiplicação, cancelar, ok? Aqui eu tenho y elevado à quinta potência, dividido por y. Se lembra? Y elevado à quinta potência dividido por y. Y elevado à quinta potência dividido por y. Repete a base, que é y. Aqui não é como se tivesse 1. Na divisão, a gente subtrai 5 menos 1, 4. Como aqui, gente, o maior expoente não está em cima, então o resultado também vai ficar em cima no numerador. Y elevado à quarta. Resolvi aqui. Agora eu tenho z ao cubo dividido por z ao quadrado. Divisão é de bases iguais. Repete a base, que é z. E aqui eu tenho 3 menos 2, fica 1. Só que eu não preciso colocar esse 1. Fica só o quê? O z. Resultado final da simplificação, menos 2 quintos vezes y elevado à quarta potência vezes z. Essa é a forma simplificada. Vamos lá, para a próxima. E na C nós temos, ó, 2x ao cubo menos 6x ao quadrado dividido por 2x. Aqui, gente, o denominador, ele é o quê? Ele é comum. Então, eu vou pegar primeiro aqui, ó, 2x ao cubo dividido por 2x. Como aqui é multiplicação, cancela logo quem, ó? 2 com 2. Cancelei 2 com 2. Agora eu tenho x ao quadrado dividido por x. Repete a base, que é x. 3 menos 1 que está aqui, fica o quê? 2. Então, a primeira parte, x ao quadrado. Aqui, x ao quadrado. Aqui é menos, vou repetir aqui o sinal de menos. Agora eu vou pegar quem? 6x ao quadrado dividido por 2x. Como aqui eles são diferentes, eu não posso cancelar, tenho que dividir. 6 dividido por 2, 3. X ao quadrado dividido por x elevado a 1. Potência de bases iguais e divisão. Repete a base e subtrai. 2 menos 1, fica 1. Só que esse 1 a gente não precisa colocar, fica quem? 3x. Resultado final, 2x x ao quadrado menos 3x. Ok? Resultado final fica esse aí da fração simplificada. E a nossa última questão, que é da página 106, pede para a gente resolver essa A e a alternativa B. Então, aqui nós temos, ó, nessa questão, ele não pede para a gente simplificar, ele pede para a gente encontrar uma fração equivalente. Então, para me encontrar uma fração equivalente, eu vou só pegar um número, né,
vamos lá, um número natural e vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador. Aí ele pede 2 exemplos, certo? De cada. Aqui, gente, primeiro eu resolvi multiplicar por 2. Se eu multiplico o numerador por 2, eu tenho que multiplicar também o denominador. Então, vamos lá. Aí eu faço aqui, 2 vezes 3, 6. 2 vezes A, 2A, mais 2 vezes B, 2B. Aí depois ele pede mais um exemplo. Aí eu resolvi multiplicar por quem? Por 3. Vai encontrar um equivalente. 3 vezes 3, 9. 3 vezes A, 3A, 3 vezes B, 3B. Então, dei exemplo de 2 frações equivalentes, ok? Tia, posso querer multiplicar por 5? Pode. Não quero fazer por 2 e nem por 3. Quero fazer por 5. Pode? Pode. Ficaria como se fosse por 5? 3 vezes 5, 15. Sobre 5 vezes A, 5A, 5 vezes B, 5B. Ok? E na alternativa B é a mesma coisa. Ele pede para a gente encontrar frações equivalentes. Então, eu resolvi também multiplicar por 2 e por 3. Então, aqui fica, ó, 2 vezes 10, 20. Como o 2 não tem nenhuma parte literal, eu vou fazer o que com A ao quadrado e B à quarta? Vou repetir, certo? Vou repetir aqui. Porque aqui eu estou multiplicando só por 2. Se fosse 2A, eu ia multiplicar aqui o A ao quadrado com o A daqui. Mas como eu estou multiplicando só por 2, a parte literal eu repito. 2 vezes 10, 20. E repito o A ao quadrado, B à quarta. Se eu multipliquei aqui por 2, eu também vou multiplicar o denominador por 2. 3 vezes 2, 6. Parte literal que é x, eu repito. Encontrei a minha primeira fração equivalente. E o segundo exemplo, eu multipliquei por 3. Mesma coisa, ó, 3 vezes 10, 30. Repetir a parte literal, que só é 3. Repetir a parte literal. E aqui, 3 vezes 3, 9. E esse x também repetir, porque volta a falar. Estou multiplicando só por 3. E o 3 não tem nenhuma parte literal, então vai ficar a mesma. Ok? E dei aqui 2 exemplos de frações equivalentes. Ok? Resolvendo com vocês a primeira questão da página 106. O conteúdo desse vídeo a gente termina aqui. Então, qualquer dúvida vocês sinalizem, que a gente vai estar lá no grupo para atender vocês, tá bom? E tenham uma ótima semana de estudos.